Olá, bom dia irmãos, irmãs e amigos. Estamos de volta aqui ao nosso Facebook e desta feita para apresentar mais uma live compartilhando ideias. É uma maneira da gente tentar ajudar a esclarecer algumas coisas que, quando a gente sabe, é bom, é bem a gente aprender sempre mais, sempre um pouco mais. E também através dessa live a gente anuncia o trabalho que a nossa igreja está realizando. E eu já disse aos irmãos e aos amigos que não faço isso na live Gotas de Orvalho, porque Gotas de Orvalho é um trabalho especial. Ele começou em um tempo especial, no tempo da pandemia, quando todos nós estávamos em grandes dificuldades. Então resolvemos fazer essa live para comunicar as virtudes do nosso Deus. Eu percebi que todo mundo falava em doença, em morte, em infecção, em dificuldades e aquela coisa toda. Até os pregadores, quando iam pregar, o assunto era pandemia. Pandemia para lá, pandemia para cá. E havia sim uma certa manifestação desastrosa do que seriam os resultados que essa pandemia haveria de nos trazer. E eu pude perceber que com essas manifestações, que na maioria delas eram manifestações desnorteadas, porque ninguém sabia o que significava realmente essa pandemia, essa doença, até hoje ainda não se descobriu. O que me parece que o que se descobriu, graças a Deus e ao tempo que passou, e a gente lamenta muito os que morreram, as vidas que foram perdidas, mas me parece que encontraram a vacina que deu um certo alívio em nossas dificuldades. E inicialmente todo mundo se agarrou ao que diziam. Então, máscara, álcool, e fica dentro de casa, e até hoje a gente está sofrendo por causa desse negócio, especialmente o ficar em casa. Fica em casa para não contaminar. Mas a gente é assim tão desapegado ao raciocínio nosso mesmo. E a gente, além de estar desapegado ao nosso raciocínio, se apega ao raciocínio dos outros. E aí a gente conhece histórias, porque para a gente chegar e dizer, olha, não é assim não, é mesmo que procurar a morte. Mas a gente conhece a história de tanta gente que não saiu de casa e que lavava as mãos com álcool e que usava, ainda hoje usam, a máscara e aquela coisa toda, aquele vexame todo, e foram contaminados. Então não é por aí. E naquele momento de muita dificuldade, de muitas informações contrariadas, até a Organização Mundial de Saúde teve que mudar a sua história, porque no começo disse uma coisa
e depois descobriu que não era o que ela tinha dito realmente. Então estava todo mundo no duro, como a gente chama, estava todo mundo perdido. Então eu imaginei que podia contribuir com as pessoas fazendo uma live que fala em misericórdia, em bondade, em alegria, em paciência, em esperança, esses valores que a gente precisa diariamente para fortalecer a nossa caminhada aqui neste mundo. E aí estamos até hoje fazendo a live Gotas de Orvalho. Mas essa compartilhando ideias me dá a oportunidade de manifestar o trabalho que a nossa igreja faz diariamente, o trabalho que a nossa igreja realiza para a glória do nome do Senhor. Então criamos Compartilhando Ideias. E as ideias hoje estão baseadas na vida de um homem chamado Martinho Lutero. Exatamente, foi o homem conhecido como o Reformador, o homem da Reforma Protestante. A gente sabe que não foi somente ele, Lutero, que colocou em ordem e colocou em prática a Reforma Protestante no início, porque a Reforma Protestante é muito mais do que o que a gente imagina. A gente só pensa na questão religiosa. A questão religiosa foi uma das questões que foram alcançadas pela Reforma de forma profunda, mas a Reforma realizou uma porção de coisas boas na vida social, moral, espiritual da humanidade inteira, não foi só a questão religiosa. E se diz muito, mas a Reforma foi somente porque Lutero discordou da Igreja Católica e fez essa outra religião, que é a religião dos crentes, dos protestantes. E não é isso. Isso aconteceu também. Ele levantou-se contra os erros doutrinários que reinavam no seio da igreja daqueles dias e, por causa das suas ideias, ele findou apartando os que acreditavam assim como ele, a justificação pela fé, e não adotava a venda das indulgências, que era o ponto mais forte dos costumes da igreja naqueles dias, e os que pensavam juntamente com Lutero do mesmo jeito foram obrigados a sair da igreja e tornaram um outro grupo conhecido como os protestantes, porque protestavam, né? Mas o Martinho Lutero começou sua vida como católico e morreu como herege. A igreja o considerou um herege e, portanto, lhe deu esse título. Basta lembrar que Lutero foi um homem altamente culto, capaz e de um valor moral e social e espiritual muito grande. Então ele viveu a vida, parte da vida, como católico e terminou como herege.
herege pela Igreja Católica. E aí isso não quer dizer muita coisa, porque outras pessoas também foram declaradas hereges no seio da igreja e depois se procurou direito e o sujeito não era herege, era um cientista, era um teólogo, era um... Assim foi com Lutero. Ele foi monge agostiniano, fervoroso nas meditações e orações, mas morreu casado com uma ex-freira, que por sinal essa ex-freira estava num grupo de 12 freiras que fugiram do convento e Lutero ajudou na fuga dessas freiras e casou com uma delas chamada Catarina de Bora. Ele morreu casado com essa senhora. A cobrança de indulgências foi o principal motivo para que Lutero afixasse na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, criticando o que, de acordo com ele, eram práticas avarentas e pagãs dentro da Igreja Católica. Ao dar início à Reforma Protestante, Lutero não imaginava que suas ideias motivariam rompimentos dentro do clero e o uso político pelos reis e príncipes, que aproveitaram, para tirar uma casquinha. A sua tradução da Bíblia para o alemão possibilitou a leitura e interpretação da Sagrada Escritura por parte do próprio fiel, porque só era permitido a leitura ao clérigo e a interpretação vinha de lá. Agora não, com a reforma já o povo foi libertado e liberado para ler, que não era possível alguém ler a Escritura e muito menos interpretar o que estava lendo. A reforma possibilitou isso. O ex-monge morreu de causas naturais. Graças a Deus, esse morreu tranquilo, não foi assassinado. Em 18 de fevereiro de 1546. Esse foi, em resumo, a história do nosso grande Lutero, Martinho Lutero. Alguns o combatem ainda hoje, os teólogos especialmente, mas o número já diminuiu muito, levando-se em consideração os que combatiam no passado. Mas há algumas frases de Lutero que eu desejo passar para os irmãos e amigos que nos acompanham. As frases de Martinho Lutero tem algumas interessantes. Seria bom que você procurasse, procura aí no Google, e você vai encontrar milhares de frases, de pensamentos do Martinho Lutero. Aí eu tenho aqui, reservei 4 para você hoje, na nossa Compartilhando Ideias. Ele diz, preste atenção, a medicina cria pessoas doentes. Eu me lembro de um irmão que ele dizia que não gostava de ir ao médico porque estava bonzinho, mas ia ao médico quando voltava com não sei quantas doenças e uma receita para comprar um horror de remédios. Isso é engraçado, eu achava engraçado,
tem um fundo de verdade, mas procurar o médico quando está doente não tem coisa mais ajuizada. Agora, se você quer saber, a medicina é quem coloca determinadas dificuldades em nossa saúde. É claro, é ela que trata da nossa saúde. E de vez em quando, como todas as ciências, erra. Então Lutero dizia: a medicina cria pessoas doentes, a matemática, pessoas tristes, e a teologia, pecadores. Lutero achava que a teologia criava pessoas pecadoras. Ele dizia mais: no casamento, cada pessoa deve realizar a função que lhe compete. O homem deve ganhar dinheiro, a mulher deve economizar. Interessante, né? O homem deve ganhar dinheiro e a mulher deve economizar. Mas outra, você não é responsável apenas pelo que diz, mas também pelo que não diz. Você é responsável pelo que diz, mas também pelo que não diz. E isso é uma verdade. A última dessa manhã, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. É um tratamento ao velho homem que Lutero manifesta em termos engraçados. O velho homem sabia nadar e por isso continua vivo e a gente tem que matá-lo diariamente. Bem, essas foram as ideias de hoje. Quinta-feira próxima, se Deus quiser, a gente traz outras ideias. Mas não sai agora não, ainda não terminou. Agora vem as nossas informações. Olha, a gente está vivendo a semana natalina. A Igreja de Cristo, de um modo geral, ela nunca orientou a que se faça comemorações nesses dias. Não proíbe, mas também não motiva. Eu acho acertado, sensato. A gente sabe que o dia do nascimento de Jesus não é o 25 de dezembro, isso todo mundo sabe. 25 de dezembro, até a história, a lógica. 25 de dezembro, no mês de dezembro, é inverno rigoroso naquela região onde Jesus nasceu, e a Bíblia conta que os pastores estavam nos campos guardando as suas ovelhas. Então não podia ser no dia 25. Não podia ser no dia 25. E seguramente não sabemos quando foi, e graças a Deus por isso, e graças a Deus porque ele nasceu, independentemente do dia que a gente saiba ou não saiba, ele nasceu e nos trouxe a vida eterna. Então estamos vivendo aí essa semana de muitas mensagens, de troca de mensagens, de palavras, algumas das palavras vazias de conteúdo, e aquele negócio, né, que a gente vai à mídia e abre a boca dizendo o que quer. Então manda dizer para o fulano, a fulana, eu te amo como não sei o quê, e aquela coisa toda, né, que a gente já sabe, e a gente sabe que
não é verdade. A verdade não está, muitas vezes, nessas palavras. Então, essa semana é a semana natalina, chamada natalina. E nós temos para essa semana, hoje, nós temos a continuidade de uma série que está sendo desenvolvida pelo pastor Arthur Batista, o vice-presidente do nosso conselho aqui na Igreja de Cristo em Apodi. E o pastor Arthur estará dando continuidade, porque na outra quinta-feira ele iniciou essa série de estudos e vai dar continuidade hoje, porque quinta-feira passada foi a abertura da reunião do nosso Conselho Regional e tivemos aqui uma movimentação muito significativa para todos nós. E hoje ele vai dar continuidade a esse estudo. A gente convoca os irmãos, as irmãs, para estarem presentes, ouvindo essa doutrina, esse ensinamento acerca da contribuição financeira na igreja. Porque os crentes, de um modo geral, não sabem se situar nas coisas. A questão financeira na igreja, aí se tomam os dois lados logo de forma enlouquecida. Uma é aquela de pedir dinheiro para tudo no mundo, e vender santinho, e vender isso, e vender aquilo, para conseguir dinheiro. A gente sabe que isso não é certo. Mas também não é certo o crente não dizimar, não ofertar, porque são essas duas coisas que biblicamente encontramos como palavra do Senhor para o sustento financeiro da igreja, que você sabe que a igreja precisa, né? Você sabe que a igreja precisa. Aí o Senhor estabeleceu, está lá no livrozinho, aquele livro antigo, não sei que cor é a capa do seu, mas ele já foi muito tempo identificado como o livro da capa preta, porque a capa era preta e no começo se dizia que eram os capa preta, inicialmente eram os capa verdes, porque a Bíblia tinha a capa verde, e eu me lembro, ainda usei algumas, mas isso faz muitos anos. Quando eu usei já vinha de muitos anos. Depois começaram a mudar, ficou preta, e eu acho muito bonito a cor preta na Bíblia, na capa. Então, esse livro, tendo capa preta, ou verde, ou azul, ou branca, seja como for, ele orienta que nós devemos, em termos de finanças, fazer duas coisas: ofertar e entregar o dízimo do Senhor. Aí os crentes, não, para não fazer como pastor tal. Bom, é não fazer como pastor tal. Realmente ninguém pode fazer como o fulano. Tem que fazer como o livro diz, né? É o livrinho. E o livrinho ensina que nós devemos dizimar e ofertar. E não adianta a gente arranjar um condicional para não entregar. Por alguma razão a gente deixa de entregar e a gente acha que o dinheiro da igreja está sendo mal investido e aquela coisa, se fosse eu. Mas, felizmente ou infelizmente, não é você. É o outro que Deus chamou e colocou lá. Você já começa em desvantagem porque o Senhor não chamou você. Aguarde, pode ser que Ele lhe chame e coloque lá. E aí você vai fazer milagres lá, como a gente faz hoje.
você não entrega, recolhe, e a gente mete o aço a fazer milagres para pagar os compromissos, para não ficar devendo por onde a gente compra, no comércio, onde a gente compra. Aí a gente começa a fazer milagre. Aí no dia que o Senhor lhe chamar e você for colocado lá, aí você faz milagres. Mas não azucrine a vida de quem está lá fazendo milagres, porque você se omitiu de contribuir com a sua igreja, para que a sua igreja tenha dinheiro para a manutenção da obra do nosso Deus. Tá bem? Então o pastor Arthur hoje vai nos trazer a palavra nessa direção. Muito boa a palavra. Nós estivemos na outra quinta-feira, ouvimos, muito boa, muito acertada, equilibrada e, acima de tudo, bíblica. Bíblica, irmãos. É isso que a gente está precisando. A gente está precisando de fanfarra, de disse aquilo outro, que Deus vai fazer isso com você, fazer aquilo outro, e a gente fica nas nuvens. Oh, eu nunca tinha descoberto isso. Oh, como isso. Tem gente que deixa até a igreja, muda de igreja, porque naquela igreja ensinam aquilo lá e aqui não ensina. Pois bem, é uma questão de cada um. Mas eu quero lhe dizer que seguir a Bíblia ainda é e será a forma mais concreta que temos para viver a vida, especialmente na presença de Deus. Então hoje, quinta-feira, 19 horas, Catedral da Esperança. Vai lá, vamos lá com a família, leva o livro da capa preta e vamos lá para ouvir a palavra. Deus abençoe. E nós teremos também no próximo sábado o batismo nas águas. 8h30 da manhã nós estaremos na nossa catedral para uma devocional. Às 8h30. E às 9 horas nós estaremos na piscina da residência do Dedé da Coserne, que é o pai da nossa irmã Aline, que construiu uma grande piscina e me disse: pastor, isso aqui é para os irmãos realizarem o batismo da igreja. Ele viu a gente andando para cima e para baixo, procurando um e outro aqui e ali, e construiu essa piscina e disse: é para acontecer os batismos. Isso foi antes da pandemia, durante a pandemia, quer dizer que a gente ainda está, né? Mas um pouco antes desse momento. Ele construiu e nos disse: vocês têm à vontade a piscina para batizar os irmãos nas águas, graças a Deus. Então, sábado, 8h30 da manhã, os obreiros que vêm com os irmãos das comunidades devem, se não sabem onde é a casa do Dedé da Coserne, como é conhecido, precisam ir para a catedral, porque de lá a gente sai e aí leva você à direção exata. Eu sei que os crentes têm uma tendência muito grande para desviar caminhos. Então, tem alguns que vão achar melhor andar procurando, perguntando, do que ir lá na igreja sabendo que depois a direção é segura. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Vamos à luta. E aí, no domingo, nós, no sábado à noite, teremos o trabalho da mocidade, que estão desenvolvendo aí um trabalho também em série. E nós convidamos a todos. E no domingo a escola dominical, inclusive já com a nova revista, que já está à disposição
dos irmãos e irmãs, apanhe a sua revista e vamos estudar a palavra de Deus. Nós temos o tema este trimestre de a supremacia das Escrituras. Pronto, a Escritura está dita, ela é suprema. Deus abençoe. E à noite teremos o culto de gratidão ao Senhor. E até a próxima quinta-feira. Compartilhando ideias voltará quinta-feira, 6h40, logo após Gotas de Orvalho. Um abraço a cada irmão, a cada irmã. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.